Tricolor se reapresenta e tem foco no Botafogo. Time domina a seleção do Campeonato Baiano. E a CBF pode aumentar o valor do plano de sócios de torcedores com mais de 50% de desconto. Fala galera do YouTube, beleza? Eu sou o João e esse é o canal João Bahia, o seu canal de torcedor para torcedor, chegando para trazer o seu conteúdo diário na sua terça-feira, um giro de notícias pelo futebol do Bahia e tudo que envolve o Esquadrão de Aço. Peço desde já que você deixe o seu like, que você se inscreva, que você ative o sininho, que você me siga nas redes sociais para não perder nenhuma novidade sobre vídeos neste canal aqui no YouTube. E a gente começa com uma novidade boa pra gente. Afinal de contas, na cerimônia da segunda-feira, o Bahia dominou a seleção da temporada do Campeonato Baiano com 5 nomes dentro dos 11 escolhidos, né? A seleção do Campeonato Baiano teve o goleiro Jean da Jacuipense, de goleiro, Rafinha da Jacuipense, Canu do Bahia, Jean Peter do Itabuna e Nildo Petrolina da Juazeirense, Rezende do Bahia, Acevedo do Bahia, Caule do Bahia no meio campo. No ataque, Alexander do Itabuna, Biel do Bahia e Cezinha do Itabuna. Esses foram os jogadores da competição. O craque do campeonato foi Cezinha do Itabuna. Então, o Bahia dominando aí a seleção do Campeonato Baiano com 5 nomes. Isso é muito bacana. Ao falar de Vitor Hugo, vulgo Canu, esse deve ser desfalque para o jogo de segunda-feira contra o Botafogo. Emprestado pela equipe carioca, por contrato, o jogador não defenderá a equipe do Bahia, mediante apenas poderá entrar em campo mediante pagamento de R$1 milhão pelo tricolor baiano à equipe carioca, que é a cláusula que está em contrato para o jogador entrar em campo. Então, vamos ver se o Bahia vai pagar ou não ao Botafogo cerca de R$1 milhão para o Canu entrar em campo. Mas aí um assunto que eu queria falar é um assunto que veio da revista Exame, meia entrada nos ingressos imposta pela CBF impacta no programa de sócio-torcedores. Desde fevereiro, a CBF passou a cobrar de clubes mandantes por descontos de preços de ingresso que ultrapassem 50% do seu valor. Os clubes estão protestando. Segundo a revista Exame, uma nova regra imposta pela CBF em fevereiro está gerando dor de cabeça para clubes da elite do futebol brasileiro. Aprovada na reunião do dia 14 de fevereiro, o Regimento Geral de Competições, o RGC, ela impõe algo muito ruim para clubes no futebol brasileiro, e aí tem controvérsias sobre isso. A nova regra é a seguinte: assim como acontece no Rio de Janeiro, por exemplo, a CBF passar a cobrar dos mandantes das partidas o valor de qualquer ingresso com desconto que ultrapassar 50% do valor da meia entrada, o que implicará diretamente no faturamento dos clubes com a bilheteria ao longo do ano, principalmente as equipes grandes que oferecem grandes descontos em seus programas de sócios torcedores, por exemplo, Vasco, Flamengo, Palmeiras, Inter, Grêmio, Bahia e outros também. Caso o regulamento se mantenha, esses clubes terão que rever os seus programas de sócio, ou seja, pode vir aumento por aí. Um bom exemplo do que pode virar rotina vira preocupação para os clubes. Vamos dar um exemplo, pode ser visto no Vasco, que atuou como mandante em São Januário e teve a maior arrecadação dos últimos 5 anos no seu duelo e na sua eliminação contra o ABC pela segunda fase da Copa do Brasil. Contudo, o Vasco viu uma grande parte dessa receita bruta não ir para os seus cofres, por conta do pagamento obrigatório à CBF. E por que ela impõe isso? Acontece porque no regulamento a diferença a ser paga deverá constar no borderô dos jogos, aumentando a renda bruta e, consequentemente, a taxa de 5% à federação local e mais 5% ao INSS, ambas
incidindo sobre a arrecadação do confronto, ou seja, os clubes que possuem seus planos de sócios torcedores nas categorias com desconto acima de 50% no valor dos ingressos terão que pagar a diferença de cada bilhete retirado no valor promocional. Para se entender o tamanho do problema, Vasco, Fluminense, Botafogo, Palmeiras, Grêmio, Inter e Bahia, que chegam a oferecer 100% de descontos, no nosso caso, o acesso garantido, nas principais categorias de plano de sócio, através do seu sistema de check-in, terão que acrescentar ao borderô dos jogos aos que forem mandantes metade do valor de cada ingresso 100% promocional. E aí, o pessoal do Vasco diz, desde o ano passado, realizados estudos acerca de todas as áreas e produtos. O programa sócio do Gigante mostrou que algumas regras do negócio estavam presentes nos planos atuais, não convergem com esse novo momento. O regimento da CBF veio ainda para validar ainda mais o estudo deles. Não vamos subsidiar esses descontos e estamos adequando os nossos produtos para sofrermos o menor impacto possível. O que é importante salientar é que os preços atuais, os planos atuais, continuarão válidos, diz o Caetano Marcelino, que é diretor comercial do Clube Regatas Vasco da Gama. O tema passou a ser discutido de uma maneira mais aprofundada entre os clubes nas semanas subsequentes após a aprovação do Regulamento Geral de Competições, quando os executivos passaram a fazer contas e constataram que o fechamento do exercício atual, a queda de arrecadação em alguns clubes poderá chegar a 10 milhões de reais. Por isso, eles estudam pressionar a CBF para que mudem o regulamento. É importante a gente pensar que a CBF está ali para ganhar dinheiro. E é importante a gente entender que os clubes usam os planos de sócio-torcedor para atrair o torcedor para perto de si. O advento das arenas, das vantagens e de tudo, deixou o futebol nutelizado, ou seja, deixou o futebol mais caro. Para além disso, nós precisamos entender também que, para além do futebol caro, o serviço, entre aspas, futebol, ele precisa ser melhorado, não só com coisas a respeito de nível de competitividade em campo, mas também em aconchego dentro dos estádios, em conforto aos seus torcedores e tudo mais que se valha quando o assunto é jogar bola e é fazer um esporte bem feito dentro de campo. Se querem vender futebol como produto, que tratem o consumidor / torcedor como algo que vai fazer melhor para si, o torcedor, que é o grande beneficiado disso tudo. Peço a você que deixe aí o seu like, comente, compartilhe, mande nos grupos. Espero contar com o seu acesso e sua divulgação. Tamo junto, em nome do Peixe é Pinote e eu fui. Tchau, tchau.